Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, queridos, aqui vamos concluir esse verso, com esta belíssima conclusão em que Jesus diz qual é a razão da nossa esperança e por que a gente enfrenta as aflições com bom ânimo. Ora, eu estou passando por um problema, por essa dificuldade, por esse problema em relacionamentos, etc, etc, etc. Por que, Jesus, que eu tenho que ter bom ânimo? Por que, como muitas pessoas fazem, não se deprimem? Por que não vou me deprimir? Não vou cair em desespero? Por que eu não vou ficar cheio de ansiedade? Por que minha vida simplesmente não acabou? E por que às vezes também eu não dou fim à minha vida? Por que, Jesus? Eu estou com tantas aflições. Jesus diz, a explicação dele é: porque eu venci o mundo. Eu venci. O que Jesus quer dizer com isso, queridos? Que ele está nos dando uma razão para termos esperança, para não concluirmos que o que quer que estejamos passando, que isso é o fim, que isso é o apocalipse, que acabou a nossa vida. Não. Ele está nos prometendo, é Deus dizendo: eu tenho uma esperança, e a prova dessa esperança que eu estou lhes dando é: eu venci. Venci ou não venci? Eu não ressuscitei dentre os mortos? Eu não conquistei a salvação eterna para vocês, a vida eterna, um lugar sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem pecado? Então não se desesperem. Mesmo que vocês passem por dificuldades aqui, elas são, como explicado na lição anterior, leves e momentâneas. Se tivermos a visão da eternidade, tendo a certeza do que nos espera, de quão maravilhoso é, a gente vai ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo explica: ele se deu a si mesmo por nossos pecados. A gente lê assim e passa tão rápido. O que quer dizer isso, queridos? Que o próprio Deus deu a vida por você. Olha o valor que você tem. É como se um carro fosse te atropelar e uma pessoa se jogasse à frente do carro para te salvar. Ela te salva, mas é atropelada e morta. Imagina. E quem foi essa pessoa? Imagina se o Bill Gates pulasse na frente do carro para te salvar, ou o dono do Facebook. Caramba, né? Por quê? Porque a pessoa está dizendo: olha, porque você tem valor. Mas quem se jogou na frente de um carro, aqui um símbolo que eu estou utilizando, uma metáfora, foi o próprio Deus. Para primeiro te dizer o valor que você tem. Então não interessa quem te disser que você não tem valor, que isso ou que aquilo, ou mesmo se você mesmo disser sobre você mesmo que você não tem valor, é Deus que diz que você tem valor. E ele entregou a vida por você. E o texto continua: ele se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a sua vontade. Então ele faz isso para nos libertar do medo, da ansiedade, de todos os males deste mundo. Ele quer nos libertar. A Bíblia diz, Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, o seu coração em paz, o seu coração descansado, o seu coração alegre. Você poder levar essa vida de cabeça em pé, de bom humor, sem se desesperar, sem achar que a vida é pesada demais. Não, vá adiante, porque ele venceu o mundo e nós receberemos a recompensa, a herança que ele tem por nós. 1 João capítulo 5, o apóstolo nos diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos, nós temos totais condições de vencer o mundo. Como? Ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É você crer em Jesus. Porque tudo que eu estou dizendo aqui, que você pode descansar em Deus, você pode ter paz no coração, levar a sua vida harmoniosamente, com tranquilidade, sem desespero, sem ansiedade. Leva a sua vida sentindo-se, sabendo-se amado por Deus e guardado por Deus, cuidado por Deus.
Agora, como é que você vai ter essa paz? É só se você tiver fé. Se você crer que Jesus venceu de verdade o mundo. Se você realmente ter tamanha confiança nisso, capaz de se entregar, de descansar. Olha, se houver um grande debate, o seu chefe dizer, olha, você vai ter que entregar aqui como resposta um projeto, olha, o seu emprego depende disso. Você vai ter que trazer uma resposta para uma pergunta, para um problema. Se você trouxer a resposta para esse problema até o fim do mês, seu emprego está garantido. Senão, você vai ser demitido. Ora, se você não sabe a resposta, você fica com medo, fica preocupado, fica ansioso, fica desesperado, pode ter crise do pânico, pode ter todo tipo de transtorno, porque, meu Deus, é o meu emprego, e agora? O que Jesus está dizendo é como se você estivesse nessa situação, mas ele já tivesse te dado a resposta. E o problema é, quanto é 2 mais 2? Olha, você sabe que é 4, não é? Se fosse essa questão que o seu chefe te trouxesse, você vai ter que trazer até o fim do mês a resposta de 2 mais 2. Você teria medo? Você se desesperaria? Não, por quê? Porque você tem a absoluta certeza que 2 mais 2 é 4. Ou seja, você crê nisso. Você tem absoluta fé que 2 mais 2 é 4. Então você descansa completamente. E essa é a fé que eu tenho, queridos. E essa fé que o Evangelho diz que você precisa ter. Esse descanso imenso de uma certeza absoluta de crer que ele venceu o mundo, que você tem vida eterna, que você é amado, que todo o problema, as dificuldades aqui vão acabar e você vai ter uma vida perfeita. Então isso tem que ter, você tem que ter essa fé capaz de dizer, olha, assim como 2 mais 2 são 4, eu descanso na promessa do meu Deus. Eu creio que ele venceu o mundo. E é assim que você vence o mundo, vence todos os dilemas do seu interior e pode andar nessa terra em paz. Ou seja, qual é essa vitória? Como é que você vence o mundo? É pela fé. Crendo, assim como 2 mais 2 é 4, crendo que Deus vai cuidar de você, vai te resgatar desse mundo, enquanto estiver nele, você vai estar amado e protegido por ele. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala um pouco dessa vitória. Ele diz, quando nós estávamos mortos em pecados na nossa carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, então não ande com culpa, você está perdoado. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, olha aí a vitória dele. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui está 2 aspectos dessa vitória. O absoluto perdão dos nossos pecados. Então nunca pense, ai meu Deus, eu não presto, eu não sirvo para Deus, porque eu erro aqui, erro ali. Meu irmão, você está perdoado. Apenas se arrependa, peça perdão e procure melhorar. Mas você já está perdoado. E ele continua dizendo, os poderes e autoridades, as trevas, foram despojadas e foram humilhadas num espetáculo público. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Isso significa o quê? Vitória total e absoluta sobre o diabo. O que foi prometido em Gênesis 3,15, né? A serpente teria a cabeça esmagada. Então é uma serpente morta na vida do cristão. Pode agir por aí, mas na vida do cristão é uma serpente morta. E que ninguém fique tentando ressuscitar essa serpente, como às vezes se ensina por aí. Agora, olha o tamanho da fé do apóstolo Paulo, que você tem que ter essa confiança ousada, essa alegria extrema, como ele diz em Efésios capítulo 2. Ele diz assim, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, esse é o amor que ele tem por você. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então não é pelo teu mérito, não é pelo seu esforço. Já foi te dado de graça. De graça. Você não precisa fazer nada. Foi dado de graça. Ele continua. Deus nos ressuscitou. Olha o tamanho da fé dele. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele, olha como ele já fala no presente,
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é assim que eu já me sinto, queridos. É assim que nós devemos sentir, já ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele continua, para nos mostrar a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter essa perspectiva celebrativa, já de uma gratidão, já comemorando, já em vitória, sabendo que a gente ganhou de goleada essa partida, a vitória já foi decretada, é irremovível. Então é só celebrar, queridos. Celebre essa vida aqui, porque é uma passagem. É como se você estivesse indo daqui para, sei lá, imagine um lugar que você gosta muito de ir e viajar para Cancún, ou para uma praia no Nordeste, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa. A viagem é um pouco longa, ela tem umas turbulências no avião, às vezes é desconfortável a cadeira, não dá para dormir direito. E você se importa com isso, queridos? Se a pessoa te desse a passagem de graça, e quando você está nessa passagem, na viagem lá do avião, como é que você imagina a coisa? Você já se sente assentado lá na praia, tomando água de coco, comendo um camarão, né, ou então passeando lá pelos monumentos da Europa. Você já se imagina lá. Assim era a fé dos discípulos. Essa viagem aqui do avião está tendo essa turbulência, isso aqui lá, mas e daí? E daí? Eu vou enfrentar e vou chegar. O importante é que eu vou chegar no destino. Eu vou chegar no meu destino. E essa viagem, por mais que tenha turbulência, tem ali um problema aqui, derramou água no seu colo, e daí? Eu já celebro, porque essa viagem já é uma alegria pelo que eu vou desfrutar lá. E ainda desfruta aqui da viagem. A gente vai se alimentar, vai comer, vai curtir ali, vai assistir um filme no avião, etc. A gente desfruta a viagem também. Mas essa viagem é extremamente celebrativa e em comemoração por causa do destino para onde você está indo. É essa viagem na qual nós nos embarcamos em Cristo Jesus. Deus já nos ressuscitou em Cristo Jesus e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É sempre em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Eu venci o mundo. Já te deu a passagem de graça. Vamos embarcar? Eu estou indo. Então descanse nessa viagem. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.